Estamos começando mais um Chega de Café, live que acontece nas quartas-feiras, ao meio-dia, aqui no Instagram da ABAME, a Associação Brasileira dos Advogados do Mercado Imobiliário. Essa live que foi criada agora nessa gestão pela doutora Alessandra Ávila e que tem como coordenadora eu, Natália Rosa, advogada, especialista em registro civil. E hoje a gente vai trazer um tema que está dentro da minha especialidade, um tema muito querido por mim, estou muito feliz. E a convidada de hoje é uma convidada super especial, tenho certeza que vocês vão gostar muito dela. Ela tem um currículo extenso e vai falar sobre um tema super atual, tá? E que tem a ver com o cartório de registro civil das pessoas naturais. Ela é tabeliã e registradora, porque ela tem um cartório que é de registro civil e notas, lá no distrito de Barreiros, em Minas Gerais. E ela vai conversar sobre um tema que com certeza todos vocês estão ouvindo bastante falar, que é o registro da união estável no cartório de registro civil das pessoas naturais. Porque esse tema ele teve uma recente alteração legislativa, teve provimento novo e ela vai conversar sobre esse assunto aqui hoje com vocês, um tema super importante. Já vou convidar a Letícia para cá, tá? E aí eu vou até passar um pouquinho aqui do currículo dela para vocês, que é grande, gente. Só para já avisar vocês que hoje a gente está com o nome. Deixa eu até ir colocando o nome aqui, que eu já aceitei. Vou enviar o convite novamente. Acho que agora vai. Pronto. Enviei o convite de novo, porque eu já tinha aceitado, mas a Letícia não entrou aqui. Essas coisas acontecem aqui no ao vivo. E, gente, hoje o tema... Oi, tudo bem, Letícia? Tudo bem? Olá, que prazer, Natália. Boa tarde. Para mim, normalmente é café com Letícia na segunda, né? Hoje já tô no almoço. Chega de café, hoje é almoço, né, Natália? É Hoje é almoço. almoço com a Letícia. Que Porque, prazer. gente, não sei se vocês sabem, mas a Letícia Maculan, ela é registradora civil e também tabeliã de notas, porque o cartório dela, ele tem as duas especialidades. E ela ainda é presidente do Colégio Registral também, né, de Minas Gerais, diretora do Recivil. Então, ele tem um currículo bem extenso, ela é autora de diversos livros, inclusive um dos livros, eu tenho um livro aqui de coordenadoria da Marca Eudete, que tem um artigo seu também aqui. E ela passa muito conteúdo relevante no Instagram dela, tá, gente? Se vocês não sabem, se vocês ainda não seguem, ela tem sempre lives toda semana que ela chama de Café com Letícia. Por isso que a gente está Isso brincando aí. aqui que hoje é almoço com a Letícia. Deixa eu ver se o meu tripé fica parado, que está escorregando aqui. Pronto. E a gente está até brincando que hoje é almoço com a Letícia, hoje no Chega de Café. E a gente vai falar sobre um tema, né, Letícia, que acho que tá todo mundo falando desse tema, todo mundo quer compreender aí essas alterações, porque teve mudança legislativa significativa aí trazida pela Lei 14.382. E o CNJ já regulamentou também essa questão, né, nos provimentos 141 e 146 do CNJ, e que agora a gente tem também esse Código Nacional de Normas, né, o provimento 149, que está fazendo uma semana de vida, né, no dia 30 agora de agosto de 2023. Eu até anotei aqui para vocês aonde está lá no código, tá? O Código de Normas Nacional do Foro Extrajudicial. Deixa eu ver se está abrindo aqui. Pronto. É o artigo 537, que fala sobre união estável, que é o tema da nossa live aqui de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre registro de união estável. Eu queria agradecer imensamente você estar participando dessa live, ter aceitado o convite da ABAME, né? Porque o convite que eu fiz para você foi em nome da instituição, uma instituição que realmente está preocupada em trazer assuntos muito relevantes para cá, como esse. Então, eu queria
deixar aqui o meu muito obrigado, o meu agradecimento e dar a palavra para você, né, para a gente começar já essa conversa tão importante sobre o registro da união estável no cartório de registro civil. Sim, gente, no cartório de registro civil. Não estamos falando do tabelionato de notas agora, e sim do cartório de registro É civil. isso aí. Olha, então, de novo, agradecer tanto a doutora Natália quanto a Abane por ter me convidado para falar sobre esse tema que eu adoro. Gente, eu adoro notas e eu adoro o registro civil, eu adoro os dois. Aqui no cartório do Barreiro, aqui em Belo Horizonte, nós estamos sempre lidando tanto com notas quanto com registro civil e a gente fala muito sobre esses temas, seja na nossa mentoria, né, que estamos lançando uma turma nova, foi ontem, começando hoje a turma nova, a turma 10 da nossa mentoria, quanto também com os colegas que a gente está sempre debatendo. Sobre esse tema eu já falei em Belém, nesse mês agora, passado, e também falei em São Lourenço. Estou vendo que está cheio de colegas meus aqui. Muito prazer. Ó, sigam a doutora Natália e a Abane. A doutora Natália também sempre posta conteúdos super relevantes no site dela, no Instagram, eu sempre acompanho. E a União Estável, gente, eu estou falando que assim, mudou tanto. E às vezes os colegas e os advogados que não acompanham não estão sabendo dessas mudanças, né, doutora Natália? Outro dia um colega lá no grupo falou assim, mas mudou pouca coisa. Eu falei, o quê? Eu dei uma palestra de 4 horas sobre esse tema, gente. E hoje, claro, não assustem, hoje vai ser só meia horinha para a gente pontuar os principais pontos dessas mudanças que vieram com a Lei 14.382, com o provimento 141 e com o provimento 146 do CNJ, tá? Que agora foram consolidados no 149. Então, agora ficou fácil, né, doutora? Toda vez que perguntar, Sim. onde está isso? Está no provimento 149? Pode falar sem medo de errar. Está tudo lá no provimento 149. Mas, bom, o que eu gosto mais de tudo de falar sobre as novidades é o famoso combo. Então, vamos começar pelo combo, doutora Natália? Então é o seguinte, Vamos gente. sim começar pelo combo, porque a primeira coisa que a gente tem que abordar aqui são as principais mudanças. O que mudou essencialmente? Quais foram as maiores alterações aí nessa questão do registro da união estável no cartório? Então, a Letícia tem uma didática, uma coisa bem legal que ela criou, que foi esse chamado combo. E aí você pergunta, o que é o combo, Letícia? Conta pra gente. Vamos lá ver o que é o combo. Olha só, eu escrevi um livro há um tempo atrás, quem não conheceu, também acho que já está esgotado, mas chama Casamento e Divórcio em Cartórios Extrajudiciais do Brasil. E nesse livro, eu questionava muito esse problema da conversão da união estável em casamento, que no extrajudicial nós não podíamos, gente, retroagir a data ao início da união estável. Isso era só judicialmente, ok? Então era necessário que fosse submetido ao Poder Judiciário, caso o juiz ouvia as partes, pegava provas, né, ouvia testemunhas, e então ele fixava a data de início e fazia a conversão da união estável com a data de início. Já existia a possibilidade da conversão da união estável em casamento na via extrajudicial. Mas a maioria dos códigos de normas da federação, né, Natália, eles não autorizavam que a gente mencionasse essa data de início. Falava assim, não, você pode fazer a conversão, mas sem mencionar a data de início. Isso, assim, às vezes não resolvia para as pessoas. Por quê? Porque é importante, né? A união estável, apesar de ser um estado de fato, é um estado de fato que gera uma repercussão jurídica enorme na vida das pessoas. Então, tanto para fins de pensão, né, do INSS, você quer receber uma pensão, né, do INSS porque faleceu o seu convivente. Como é que você vai fazer? Você teria que provar que você viveu com ele por certo tempo, porque a lei atual, gente, mudou, né? Agora não é só provar que você vive em união estável ou vivia em união estável. Você tem que provar que já vive há certo tempo para garantir a pensão. Então, senão você não teria a pensão. Então, essa foi uma mudança que houve. Então, eu falo que é o combo. Qual que é o combo, então? Primeira coisa seria a conversão da união estável com a certificação da data de início. Então, agora, gente, se você quiser fazer a conversão de união estável em casamento e
fazer junto, né, a certificação, até no provimento tem a certificação eletrônica, né? Mas não tem nada de eletrônico, pode ser física mesmo. A pessoa pode presencialmente no cartório apresentar os documentos perante o oficial, apresentar testemunhas. Nós temos que tomar o depoimento de ambos os requerentes, tá? Então, a gente toma o depoimento, é bem uma audiência mesmo, sabe? Só que é com o oficial de registro civil. Então, a gente vai fazer essa certificação e com a certificação, junto com, no próprio processo de habilitação para casamento, para fins de conversão de união estável em casamento, a gente já vai conseguir fazer a retroação da data. O que isso quer dizer? A pessoa vai casar e os efeitos vão retroagir à data de início da união. Isso é super importante, gente. Extrajudicialização na cabeça, tá bom? Por quê? Porque antes era só judicial. A Edna lá de Salvador, beijo, Edna, tá perguntando se é só com advogado. Não é obrigatória a presença do advogado. Mas é sempre bem-vindo, né? Porque o advogado vai orientar as partes sobre as melhores provas, ele vai trazer para a gente, né, as melhores testemunhas, ele pode acompanhar os depoimentos. Então, é ótima a presença do advogado. Mas a lei não exigiu a presença de advogado, viu, Edna? Até o primeiro caso que eu fiz aqui, eu fiz o primeiro dia que saiu a regulamentação em Minas, porque a gente teve que esperar sair a tabela com os códigos, né? Apesar da lei e do provimento 141 serem auto-aplicáveis, gente, né? O problema foi que para poder a gente praticar, teria que ter um código na nossa tabela, né? A gente tem que seguir o que está previsto pela corregedoria. E aí, no dia que saiu o código, já tinha uma advogada que já tinha me mandado os documentos, já falou assim, Letícia, já vou mandar tudo, no dia eu quero ser a primeira. Eu falei, ok. Aí marquei no dia, tomei os depoimentos das testemunhas, juntei as provas, né? E antes de mais nada, né, a gente também verifica se realmente essa pessoa não é casada, né? Porque para conversão de união estável em casamento não tem jeito de ser casado não, viu, gente? Depois eu vou explicar o outro combo, que é o combo da união estável. Mas a gente está focando primeiro no combo da conversão com certificação da data de início, tá? Obviamente, mesmo na conversão da união estável em casamento, né, Natália? Não tem jeito de você retroagir para um período em que a pessoa era casada. Beleza? Bom, aí eu já achei espetacular essa alteração. Mas quando a gente foi estudar o provimento 141, a gente viu uma novidade. Não sei se você também foi pega de surpresa, Natália. Eu fui. Porque a gente pensava na certificação nesse procedimento da conversão da união estável em casamento. Mas veio também a certificação, gente, para outro procedimento. Qual? Para fins de levar essa informação da data de início para o livro E, ou livro E. Tem gente que fala livro E. Aqui em Minas a gente fala livro E, né? Enfim, é o livro em que nós registramos outras questões relativas ao Estado Civil, tá bem? Ele só existe no cartório do primeiro subdistrito da sede da comarca, ou então, quando é um só, naquele lá da sede da comarca, tá bem? Então, eu aqui no cartório do Barreiro, por exemplo, não tenho o livro E, mas eu posso fazer o termo declaratório, olha só, da união estável, junto com a certificação, e eu posso encaminhar isso tudo por meio eletrônico para o colega que tem o livro para onde ele vai ser levadas as informações, onde vai ser registrada essa informação. Então, são dois combos que a gente está oferecendo. E isso aí, gente, importante demais, senhores advogados, vocês falarem para as partes, que as partes não sabem, né? Elas chegam no cartório e vão pedir, me lavre uma escritura de união estável, ou me faça um termo declaratório. Mas se vocês não explicarem da importância da certificação, ninguém vai fazer. E aí, olha só que tragédia que pode acontecer, né, Natália? Sim. Vai que a pessoa vem aqui no cartório, faz a escritura de união estável, que continua existindo a escritura, tá? É facultativo, você pode optar ou por escritura ou o termo declaratório, mas você não faz a certificação. E aí a pessoa morre. Aí eu não consigo mais fazer a certificação. Às vezes a pessoa só preocupa com isso no momento em que está indo, né, já com a saúde mais atrapalhada, né, com problemas. E aí, quando vai, não pede para fazer naquele momento e se morrer, aí vai ter que ser só judicial de novo. Então, vamos explicar isso para o pessoal, vamos explicar a importância, vamos atentar para o combo. Não venha mais no cartório fazer só a escritura.
faça a escritura e faça também a certificação. Se os colegas forem só notas, podem fazer só a escritura? Podem. Mas já coloca na escritura o pedido para registro no livro E. Eu não estou fazendo isso, sabe? No meu modelinho de escritura, eu coloquei lá. As partes, desde já, requerem o registro do livro E, da presente escritura, né? Ou então, se for o termo declaratório, já pede também o registro no próprio termo declaratório, tá? E faz, se você é registro civil, recomendo, né? Se você é registro civil, certificação eletrônica e já ofereça de encaminhar para o colega do livro E. E aí, daqui a pouco, a gente vai explicar o porquê do registro, Natália, né? Por que será que a gente está falando tanto do registro? Essa certificação eletrônica, Letícia, ela é necessária ainda que no termo declaratório ou na escritura pública de união estável conste a data de início de união estável deles? Perfeita essa pergunta. Então, vamos lá, gente. São dois casos que podem chegar para nós. Ou se chegar um casalzinho e falar assim, olha, a gente já vivia em namoro qualificado, que hoje em dia tem namoro qualificado, né, gente? O que é o namoro qualificado? É um estado que parece com a união estável. A única coisa que falta para ser união estável é a vontade de ser família. As pessoas ainda não se apresentam como família, eles dizem, nós somos namorados. Mas já dorme junto, né? Às vezes já pode, um até já paga uma despesa ou outra do outro. É aquela coisa, é um namoro qualificado, tá? Falta só a vontade de ser família. Então eles chegam depois de um certo tempo no cartório e falam assim, ó, a gente já namora, já tem alguns anos, mas a partir de hoje nós queremos que seja união estável. A vontade hoje é ser família, a partir de hoje. Isso era muito debatido na doutrina, porque eles achavam que a união estável é um estado que é prolongado no tempo. Mas eu entendo que essa interpretação do provimento 141, de que a gente pode escolher a data atual como o dia da união estável, a data da assinatura da escritura ou a data do termo, está de acordo com essa nova interpretação do STJ sobre o namoro qualificado. Porque se o que falta é a vontade, no dia que aparece a vontade, aí tá resolvido. A partir de hoje é a união estável, tá, pessoal? Então, como é que tá lá no provimento 141? Se o termo declaratório ou a escritura constar que no dia do termo ou no dia da escritura é que começou a união estável, aí você não precisa de fazer certificação, porque para que certificação? Está começando hoje? Não precisa fazer certificação. Mas, vamos lá, chega o casal aqui e fala, nós já vivemos juntos há 5 anos, vivemos união estável já há 5 anos, e a gente quer certificar que já vivemos juntos há 5 anos. Ok, então nesse caso aí, para retroagir os efeitos, né? Dar efeitos perante terceiros e dar efeitos até para fins do INSS, para fins de pensão, gente. Olha que importante isso. Você pode utilizar a certificação para que isso fique no livro E registrado junto com o termo ou a escritura pública, ok? Então, isso é super relevante, tá? Super importante, vai dar efeitos para todo o patrimônio que você adquiriu na constância dessa união estável, porque se você está retroagindo, né? Qual que é o regime que vai valer? O regime legal que valeu nesse período em que não tinha sido escolhido um outro, né? Você pode até escolher outro, né, Natália? No dia que você fosse fazer a escritura, você pode escolher um outro. Mas para o período pretérito, se não for escolhido o outro, ou vai ser comunhão parcial, ou vai ser separação obrigatória. Porque isso é outra coisa também que no provimento 141 foi esclarecido. Cabe o regime da separação obrigatória na união estável, igual acontece para o casamento. E geralmente, né, Letícia, quando a pessoa vai até o cartório para formalizar uma união estável, essa união estável ela já começou. Ela não costuma começar no dia da lavratura da escritura. Porque é uma situação de fato, uma situação de fato em que as pessoas elas vão já perceber que estão vivendo aquilo e aí sim vão buscar uma formalização. Porque é importante formalizar, gente. Tem pessoas que ficam assim, mas é obrigatório o registro, né? Essa polêmica. Eu preciso formalizar minha união estável, eu preciso fazer uma escritura pública, eu preciso fazer um termo declaratório, eu preciso registrar no livro E. E não, você não precisa, porque a união estável ela tem esse caráter dela ser realmente uma situação de fato. Mas é importante para garantir os seus direitos, tá? Porque
a união estável, ela é uma forma de constituir família, assim como o casamento, e te dá direitos aí, os direitos patrimoniais relacionados a regime de bens e também direitos sucessórios. E quer você queira, quer não, a legislação já impõe um regime de bens para você, mesmo que você não formalize, aquilo já existe, porque é uma situação de fato, e se você não for lá colocar as regras do jogo, o Estado vai colocar as regras para você. Por isso que é tão importante a formalização, tá? É importante a conscientização dessa formalização. E vou aproveitar até que eu falei isso, para falar aqui do Código de Normas do Estado do Rio de Janeiro, já tinha essa previsão de constar a data a data de início da união estável. Só que aí existe uma polêmica com relação à retroatividade. Por quê? Porque até o promotor de justiça que trabalhava comigo, que eu trabalhei muito tempo no Ministério Público, ele brincava que ali uma sentença declaratória de união estável, por exemplo, e tudo aquilo, era uma sentença constitutiva e declaratória ao mesmo tempo. E quando a gente fazia inserir, e ele falava isso porque a sentença, ela estava constituindo ali a união estável, né? Constituindo ali o casamento, na verdade, essa questão da conversão, constituindo ali o casamento e declarando a união estável. Então, a união estável, ela é uma situação que ela é declarada. Ela é declarada porque ela já começou antes, diferente do casamento, que é constituído a partir daquele ato. Então, a gente tem essa grande diferença. E aí, aqui no Rio de Janeiro, era permitido constar no campo das observações a data de início da união estável, quando você fazia conversão em casamento. Aí você tinha a certidão de casamento e embaixo constava a data de início daquela união estável. Só que isso significa que havia retroatividade? Eu entendo que não, tá? Que não havia essa retroatividade. Só estava ali formalizado com base em uma escritura pública declaratória, na época, ou uma sentença, dizendo ali qual foi a data que começou. E aí começa a polêmica de retroatividade de regime de bens, que também foi trazido aí nesse provimento 141, essa questão sobre isso, né? E o Código de Normas aqui do Rio de Janeiro também foi inovador esse ano, trazendo uma regra falando que poderia retroagir o regime de bens. E o CNJ não estava de acordo com isso, né? Ele falou no provimento 141 que não pode ter a retroatividade do regime de bens. Então, olha a importância de você buscar o cartório o quanto antes para você regularizar essa situação. Porque enquanto você não tiver ali resolvida essa questão e escolher um regime de bens, a lei escolheu para você o regime da comunhão parcial. Então, se eu levar 10 anos para chegar lá, e aí eu quiser um regime de bens diferente e dizer que quero o regime da separação total de bens, vai ser regime da separação total de bens a partir de agora. Os 10 anos anteriores que você não foi lá formalizar a situação, é o regime da comunhão parcial de bens. E isso é importante a gente também trazer para vocês terem o entendimento dessa necessidade dessa formalização e de você buscar o quanto antes isso, até para você não ter algum prejuízo aí com relação a essa questão patrimonial, né, Letícia? É isso então, aí. Mas só dois pontinhos do que você falou. Primeira coisa, o regime legal é o da comunhão parcial, mas pode ser da separação obrigatória, sabe, Natália? Inclusive, o primeiro caso que eu tive aqui no cartório foi um caso de 2 viúvos. Os 2 eram viúvos e começaram a viver em união estável. E queriam escolher um regime de bens, né? Queriam escolher comunhão parcial. Mas quando eu fui analisar, eu vi que a mulher ainda não tinha feito o inventário dos bens e tinha deixado um filho com o antigo cônjuge, né? Então, isso é uma das causas que determinam a aplicação da separação obrigatória. Quer dizer, enquanto você não tiver partilhado os bens, se você tem filhos, né, com o falecido, você tem que casar na separação obrigatória. E o provimento 141 diz que tudo que se aplica para a separação obrigatória, para o casamento, se aplica também para a união estável. Aliás, na mesma linha do que o STJ já vem decidindo, gente. Tá bom? Então, esse caso que chegou lá no cartório. Aqui no cartório, né? Que eu tô no cartório agora. Então, chegou esse caso. Mas, aqui Letícia, no cartório. até sobre isso. Letícia, sobre isso, até o Código Civil, ele diz que se aplica as mesmas regras do casamento com relação a impedimento e né, todas essas regras, causas suspensivas e causas impeditivas do casamento, elas se aplicam com exceção a uma regra,
né? Que é Isso, aquela questão da separação de fato. Então, exato. todas essas outras regras de regime de bens, que tinha até gente perguntando aqui se precisa de pacto. Eu vi uma pergunta aqui perguntando se precisa juntar pacto antinupcial. E, gente, as regras são a mesma. Se o regime não for o da comunhão parcial de bens, vai ser sim necessário um pacto, não é isso, Letícia? Bom, vamos lá. Então, vai ser necessário combinar um outro regime. Mas a gente aqui ficou bem claro, né, para a gente que isso faz na própria escritura ou no próprio termo declaratório de união estável. Não precisa fazer um instrumento separado, mesmo porque o pacto se chama pacto antenupcial. Então, ele é voltado para as núpcias. Então, vamos separar as coisas. Uma coisa é a união estável, outra coisa é a conversão em casamento, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Você quer só formalizar a sua união estável. Você, por enquanto, não quer converter em casamento, não. Apesar de que hoje em dia dá quase da mesma. Porque às vezes o pessoal chega aqui no cartório e fala, vamos fazer a conversão? Eles, não. Eu falo assim, gente, muda quase nada. Mas enfim, tudo bem. Então chega a pessoa aqui para mim e fala assim, eu quero só formalizar a minha união estável. O que eu vou oferecer para ela então? O termo declaratório ou a escritura pública. E no termo declaratório ou na escritura pública, já pode ser escolhido um regime de bens, tá bem? Você vai escolher qual? O que você quiser, a não ser que seja hipótese de separação obrigatória. Aí, se for separação obrigatória, não tem jeito de escolher outro, a não ser que você consiga superar essas causas, né, suspensivas. No caso dessa moça que teve aqui no cartório, ela falou, não, é porque eu tenho filho menor, mas eu já estou dando entrada em juízo, porque tem que ser aqui em Minas, a gente não tem ainda possibilidade de inventário com menor, fazendo extrajudicial, né? Mas ela falou, não, eu vou resolver meu inventário e daí eu vou mudar o meu regime de bens. E pode? Pode, porque está previsto isso também. Até a alteração de regime de bens está previsto no provimento 141, tá? É possível fazer. Mas, enfim, deu para entender? Se for própria união estável, não precisa de pacto. Agora, vamos lá. As pessoas já viviam juntas há 5 anos, elas fazem a certificação eletrônica e vão converter em casamento. No momento da conversão, eles querem escolher a separação de bens. Eles podem? Separação consensual? Pode. Mas o que a gente recomenda? O melhor seria até já fazer uma partilha do período anterior, porque isso vai levar a uma alteração no regime. E aí, depois, no momento futuro lá da sucessão, ia ser uma confusão se tivesse um monte de regime ao longo do tempo, sabe, pessoal? Então, a gente sempre recomenda. Vai mudar de regime de bens? Porque isso ainda agora pode fazer até só alteração de regime de bens no cartório, né? Tá no regime quer mudar para outro? Pode fazer. Na união estável, pode fazer. Mas vamos fazer a partilha, porque daí já resolve o período pretérito. Daqui para frente vai ser tudo separação, se é isso que vocês querem, tá? A única exceção que a gente tem de retroação de regime de bens, então vai retroagir para abarcar todo o período, né, da união estável, será o da comunhão universal. Isso teve decisão recente do STJ, né, doutora? O STJ que falou? Sim. É em virtude do regime, não é em virtude da possibilidade, né, dos efeitos serem retroativos, não. É porque o regime da comunhão universal já é um regime que exige que tudo entre na comunhão, tá? Aliás, detesta esse regime, mas cada um vive a sua vida. Então, tem gente que gosta, tem gente que gosta, aí cada um resolve. Sim, mas aí não seria propriamente uma retroatividade, sim os efeitos do próprio regime de bens para o qual eles alteraram, né? Isso é importante deixar claro que não é uma exceção, né? Não mas muitas, algumas publicações que saíram, né? Agora o STJ mudou de posição, retroage. Não retroage. Regime de bens não retroage. O que acontece é que do próprio regime decorre que os efeitos são amplos, né? Para o período todo. Não é isso, doutora? Isso. E isso é bem importante porque quando as pessoas falam em retroatividade na união estável, elas pensam exatamente na retroatividade do regime de bens, porque são os efeitos patrimoniais que são importantes aqui. E isso é muito importante da gente deixar claro. Até a Letícia Macula acabou de falar aqui que é até interessante que você, quando for fazer uma alteração de regime de bens, já faça logo a partilha, para não gerar tanta confusão. Porque você imagina uma partilha por um regime até uma certa data, e daqui para cá você vai ter que partilhar por um outro regime. Então é mais prático você fazer a partilha já nesse momento aqui, que está alterando o regime, para ficar mais fácil depois no futuro, se precisar fazer uma nova partilha, já ter feito essa separação, justamente porque você vai ficar com 2 regimes de bens.
Deixa eu ver Isso mesmo, se isso mesmo. vocês... Tá, Ah, é? tá A gente já previsto está isso entrando lá. em 30 minutos aqui, Letícia. É muito assunto sobre esse tema, mas eu queria trazer um tema. É, eu queria, antes de encerrar, fazer uma pergunta por causa de um caso que está na mídia agora, que é o caso de união estável, né, entre um trisal, e que saiu uma decisão, né, de um juiz da Vara de Família e Sucessões de Porto Alegre, que reconheceu a união estável entre três pessoas, um homem e duas mulheres, e já até reconheceu aí o direito ao filho de ser reconhecido por esses três pais, de ter os três pais no registro, reconheceu a multiparentalidade, porque uma das mulheres está grávida, então já vai nascer com a autorização de fazer o registro no nome dos três pais. A gente sabe que no extrajudicial isso é um pouquinho mais complicado, porque a gente tem que estar ali dentro do provimento, né, que é o provimento 63, isso. É muito provimento. Está ali dentro do provimento 63, que fala sobre essa parte aí, eles teriam que entrar numa questão de reprodução assistida para conseguir agora, porque a socioafetividade é só a partir dos 12 anos. Então, realmente, eles talvez teriam que judicializar isso, o juiz já reconheceu aí essa questão, mas gera uma polêmica com relação a essa união estável, porque tem uma sentença declaratória de união estável entre três pessoas e o CNJ já falou aí, né? Já tem decisão do CNJ de que isso seria algo ilícito e proibiu os cartórios de lavrarem escrituras declaratórias sobre esse assunto. E assim, a gente também entende que não pode ter termo declaratório também sobre esse assunto, já que o CNJ falou isso, porque o CNJ entende que a relação é ilícita, gente, que seria algo que a sociedade ainda não está preparada para ela. Algo bem similar ao que era o concubinato antes da união estável ser reconhecida pela sociedade. Então, a pergunta que fica aqui para mim é se você recebesse um caso desse lá no seu cartório, alguém chegasse com essa sentença desse juiz e falasse, é um título que está lá no provimento, né, 141 do CNJ, como um dos títulos que pode ser registrado aí no cartório de registro civil, no livro E da união estável, eu quero fazer o registro. O que você faria nessa situação? Você iria registrar ou como é que você se portaria nessa situação diante do posicionamento do CNJ? Gente, então, antes de começar a entrar no poliamor, que é super interessante nesse debate, vamos falar da necessidade de registro desses atos, né, de união estável no livro E. Por que registrar no livro E? Porque o provimento 141 falou que é facultativo. Sim, é facultativo, mas acontece que ele falou é facultativo, mas é o que dá efeito perante terceiros. Ora, então, se você quer dar efeito perante terceiros, não é facultativo. E outra coisa, se você quer mudar de nome, também é obrigatório. Então, para mim, o registro no livro é obrigatório, sim, para dar efeito perante terceiros, tá bem? Se é entre o casal só, aí não precisa. Deu para entender? Por isso a importância de registro no livro E. Agora vamos voltar para o poliamor. Bom, eu acho super interessante esse debate. Né, eu acho que a gente, como agente público que somos, né, nós não podemos entrar nessa questão pessoal, o que eu acho disso, não podemos trazer questões religiosas para esse debate. Isso aqui é o que a gente faz, independente do que nós pessoalmente pensamos sobre o tema, tá? Mas acontece que somos obrigados, nos cartórios extrajudiciais, a seguir as regras que são fixadas tanto pela Corregedoria Nacional de Justiça, quanto aqui pelas corregedorias estaduais. E nós sabemos que lá em 2016 foi proibida a lavratura de atos envolvendo trisal, ou até mais do que trisal, né? Então, foi proibido. Então, não é que a gente queira ou não queira, é que a gente não pode, entendeu? A gente não pode. Mas olha que pergunta interessante a da doutora Natália. Teve uma sentença, né? Sentença é título apto a registro, gente? É sim. Quais são os títulos aptos a registro no livro E, né? Nós temos as sentenças de união estável, os termos declaratórios de união estável e as escrituras públicas. São esses três. Isso é uma sentença. Mas eu estou achando que essa sentença está em confronto com essa ordem que nós recebemos do CNJ, que nos proibiu de lavrar. Então, o que eu faria, né? Quando ficam duas ordens assim, em conflito, como é que o registrador cauteloso deve
esse caso, né, ao juiz competente para registros públicos. É um procedimento de dúvida, né? Nós temos isso. Então, eu faço uma nota de devolução, dizendo, olha, eu entendo que com base nessa decisão do CNJ eu não posso cumprir, mas manda para o juiz. Se o juiz falar registre, eu estou registrando. Se o juiz falar não registre, eu não estou registrando, né? Então, é assim que funciona, tá? A última palavra é do juiz. E só para poder pontuar, essa decisão lá do Sul, né, está em discordância com o tema 529 do Supremo Tribunal Federal. Foi julgado recentemente, 19 de dezembro de 2020. Ele falou o seguinte, que a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, né, ressalvada o caso de ser separado de fato, impede o reconhecimento de novo vínculo. Isso é super novo, né? Então, tá proibido, na verdade, pelo STF também, uma decisão recente. Por isso, assim, eu não sei se essa decisão do Sul vai prosperar ou não. Vamos ver, né, as cenas dos próximos capítulos. Mas não, se chegasse para mim, se eu tivesse livro E, eu não tenho, mas se eu tivesse livro E, eu submeteria essa questão para o juiz competente para registros públicos decidir, porque é algo bem controverso ainda, né, doutora Natália? Sim. Eu entendo que é prudente, né, nesse momento, diante de todas essas questões, a suscitação de dúvida para o juízo de registros públicos ou para o juiz competente ali, né, o juiz corregedor ali daquele cartório, decidir, né, porque realmente vai ter muitas questões ali, a gente nem sabe se essa decisão ela vai agora transitar em julgado, porque eu estava até conversando aqui com você, né, Letícia? A gente está no prazo de recurso do Ministério Público e é provável que o Ministério Público recorra que isso alcance aí os tribunais superiores para decidir essa questão. Então, não é porque saiu essa decisão que ela já é auto-aplicável, justamente porque ainda é um caso controverso para a nossa sociedade. Ainda gera muita discussão se isso realmente é possível, é forma de família, tá? Então a gente ainda está no momento de debate. Eu acredito que esses debates eles vão se ampliar, é necessário, porque a gente vê que a sociedade ela está pedindo, né, para que isso seja agora regulamentado, para que os direitos dessas formas de família sejam, né, reconhecidos, porque já existe, né, Letícia? A verdade é que essas pessoas já estão vivendo dessa forma, as famílias já estão sendo formadas dessa forma, e agora cabe o Poder Judiciário, cabe à sociedade refletir sobre essa questão da monogamia, porque ainda é crime a bigamia aqui no Brasil, então tem todas essas coisas que a gente precisa ainda maturar, né, a ideia. Mas eu achei um julgado, né, inovador, mas necessário para trazer também essa discussão, porque a gente está vendo a necessidade. O casal chegou, gente, a se divorciar, porque olha só como que era a história. Eles eram um casal casado, aí veio essa terceira pessoa pro trisal, se tornou um trisal, eles se divorciaram, porque é causa impeditiva, né, para a união estável, eles estarem casados. Então, eles se divorciaram para poder formar a união entre três pessoas. E aí, tiveram aí essa decisão favorável depois de uma luta de 10 anos. Eles estão há 10 anos tentando resolver essa situação. E nada é assim construído da noite para o dia. É uma situação diferente, é uma situação que a gente não tinha, né, na legislação, que a gente tem ainda um tribunal superior, né, que pensa de uma forma muito conservadora. A gente tem também o CNJ dizendo que está proibido porque a gente não está preparado para isso. Então, acho que ainda vai ter muito debate sobre esse assunto. Não é? Mas só rapidinho, então, de falar sobre essa questão do divórcio. Na verdade, para mim, tanto faz ser casado ou você viver em união estável. Porque o tema 529 foi o seguinte: a pré-existência de casamento ou de união estável. Você não pode ter duas uniões estáveis de acordo com o Supremo Tribunal Federal, gente. Estou falando do Supremo. Tema 529. É recente, dezembro de 2020, tá, pessoal? Então, olha só. Está em confronto. Vamos acompanhar, estou curiosa para saber o que vai acontecer, né? Mas, de qualquer jeito, a multiparentalidade, eu acho que isso aí está garantido. A multiparentalidade, inclusive, nós já estamos fazendo isso muito nos cartórios de registro civil, só que, realmente, como a doutora Natália falou, a gente só pode reconhecer maternidade socioafetiva, né, ou paternidade socioafetiva para criança maior de 12 anos de idade. Acho que até está errado isso, sabe, Natália? Porque é muito tempo 12 anos de idade.
tem algumas hipóteses, igual a essa, né? As pessoas já viviam em união estável ou algo parecido antes da mulher ficar grávida, né? Então, para que tem que esperar a criança fazer 12 anos de idade para só depois resolver no cartório? Não me convence, mas infelizmente nós soubemos que teve alguns problemas, né? Alguns casos que envolvendo até o uso da criança para poder obter visto em país no estrangeiro, aquelas coisas que acontecem horrorosas. E aí o CNJ achou por bem proibir para crianças menores de 12. Porque criança, quando já tem 12, já consegue conversar com o oficial, consegue expressar a vontade, consegue contar quem é o rapaz, se ela conhece aquele rapaz ou não, que está falando que é pai, ou se ele conhece aquela moça ou não, que está dizendo que é mãe, sócia afetiva. Então, realmente, é uma prudência, né? Mas eu acho que a gente podia usar, né, a nossa criatividade Repensar isso, né? para Porque o provimento 83, quando alterou o 63, colocou essa questão da idade, né? Porque não tinha. Quando o provimento foi criado, podia fazer em qualquer idade. E aí, como a gente começaram a ver umas situações, né, que estavam colocando risco ali crianças. E aí eles colocaram essa imposição dessa idade. Mas para mim realmente é algo que deveria ser analisado outros critérios para trazer essa segurança que não esse. Porque a gente conhece, a maioria dos casos, a socioafetividade, ela acontece muito antes dos 12 anos. E você esperar 12 anos para conseguir utilizar o extrajudicial é bastante tempo. Vai forçar essas pessoas a irem para o poder judiciário, né? Então, acho que seria interessante a gente repensar isso, sim. Eu adorei sua participação aqui, Letícia. Poderia ficar aqui mais que 1 hora, pelo menos, conversando com você sobre esses temas. São temas muito interessantes, temas do meu dia a dia também, porque é minha especialidade, eu adoro falar sobre. E queria agradecer imensamente a sua participação. A gente passou até um pouquinho do horário, porque tinha muita coisa interessante para falar. Então, queria agradecer a sua disponibilidade, o seu tempo. Agradecer em nome da ABAME, porque eu sei que você está no momento aí de lançamento da sua mentoria, então o seu tempo já é um tempo mais escasso, porque você está envolvida com seus projetos, então só tenho mesmo a agradecer e deixar aqui o convite aberto para quando você quiser participar aqui mais de outros eventos aqui da ABAME, já está com o convite aqui, tanto para te levar lá para um evento lá na sede da ABAME, quanto também aqui, de novo, novamente, para novos temas relevantes aqui no Chega de Café. Muito obrigada, Letícia. Eu queria agradecer demais. Eu sou fã da doutora Natália. Conheci pessoalmente no último CONARCE, já vai estar chegando novo, né? A gente vai ver se a gente encontra de novo lá na Bahia. E queria agradecer a Abane, que eu estou conhecendo agora. Estou super à disposição, adoro esses temas e adoro ver como é que a gente consegue concretizar o direito nos cartórios extrajudiciais, pessoal. Então, venham conhecer os cartórios extrajudiciais, venham para o extrajudicial. A doutora Natália já está lá, ó, trabalhando no extrajudicial todos os dias, viu? Abraço para vocês, muito obrigada. Tchau, gente. Até semana que vem com mais um tema aqui no Chega de Café. Tchau!